Hoje a gente vai estudar a palavra Gikyū, que significa salário mensal em japonês. Então essa palavra Gikyū é formada por dois kanjis e a gente vai entender por que esses dois kanjis juntos formados nessa palavra dá o sentido de salário mensal. Então vamos lá. Então a palavra salário mensal, Gikyū, é composta primeiro pelo kanji de ge, na verdade é getsu, mas nessa palavra lê ge. Esse kanji, getsu, significa lua, mês. Já o kanji de kyū, que é este daqui, ele tem vários significados e um deles é o significado de salário. Mas todos os significados desse kanji dão o sentido de suprimento, de suficiência. Então vamos lá. Esse kanji tem o sentido de suficiência, de dar, presentear, de provisão, fornecimento, salário, que é o que a gente já viu, e de reabastecimento. Então, quando você reabastece mensalmente, então tem essa provisão mensal, então é o salário mensal. Então por isso que esse kanji de kyū junto com o kanji de mês tem como sentido salário mensal. Então, resumindo, a gente viu que a palavra salário mensal é formada pelo kanji de mês mais o kanji de salário. Mas por que essa imagem atribui o sentido de mês? E por que essa imagem aqui atribui o sentido de salário? Então vamos ver. Começando pelo kanji de mês. O kanji de mês, ou lua, tem esses dois sentidos, ele foi originado, baseado na imagem da lua no estado crescente. Então, originalmente, ele tinha esse formato aqui bem simples, que se assemelhava bem com o formato da lua crescente. Com o tempo, ele ganhou um traço no meio, que significa que o interior não está vazio. E com o tempo, ele foi mudando, até chegar nesse formato atual. Então, esse formato aqui, ele foi baseado na forma da lua no estado crescente. Ainda se assemelha um pouco, mas se a gente se basear nas formas antigas, dá para entender mais por que esse formato foi baseado na lua crescente. Então esse é o kanji de lua e mês. Já o kanji de salário, que é esse daqui, ele é um pouco mais complexo, então a gente vai vê-lo em partes. Esse kanji, ele é formado por duas partes, que é esse kanji aqui, que é o radical dele, mais esse outro kanji. Então ele é um kaimoji, é um kanji composto. Então ele primeiro é composto pelo radical, que é o kanji de fio, é o ito. O kanji de fio, ele foi baseado na imagem de dois fios, aqueles fios torcidos, entrelaçados, um do lado do outro. Na verdade, cada kanji desse daqui representa um fio. Então antigamente eram dois kanjis desse daqui, um do lado do outro. Mas aí com o tempo foi simplificado e ficou apenas um. Mas originalmente ele foi baseado em dois fios, um do lado do outro. Já esse outro kanji aqui, que é o complemento do nosso kanji de salário, ele é formado por duas partes, que é a parte de cima e a parte de baixo. Ele tem como sentido ajuste perfeito. Por quê? É como se fosse a tampinha fechando um recipiente. Então, fecha o recipiente, fecha a abertura, o buraco. Então, tem um ajuste perfeito. Com esse kanji de ajuste perfeito, unindo com o kanji de fio, é como se fosse que o fio ele assume o papel de fechar o buraco costurando essa abertura. Então, fecha perfeitamente o buraco, porque ele costura. Então, cobrindo esse buraco é como se cobrisse uma insuficiência. Então, cobrindo essa insuficiência, dá esse sentido de fechar o buraco, de suprir,
de cobrir o que está faltando. Então, por isso que esse kanji aqui tem sentido de suprir, de provisão, de salário, porque o fio ele fecha aquele buraco da insuficiência. Então, esse é o kanji de kyo, salário, suprimento, provisão. Então, essa foi a palavra de hoje, o kanji de suprimento, provisão, salário, porque o fio ele fecha a abertura costurando perfeitamente, porque tem esse ajuste perfeito. Tampinha fecha a abertura e o fio ele vem e costura e fecha perfeitamente a insuficiência mensal. Então é o salário mensal, gekyo. Então essa foi a palavra de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Quando a gente estuda o kanji e entende o seu significado, fica mais fácil de identificá-lo, por exemplo, em outras palavras ou em outras situações. Quando a gente estuda isoladamente, não associando com uma palavra que tem um sentido que nos interessa, fica mais fácil de esquecer. Mas quando a gente parte de uma palavra que tem um sentido que a gente entende, e daí a gente estuda cada um deles, entende por que ele está composto nessa palavra, quando a gente vê esse kanji numa outra palavra, mesmo que esteja composta com um kanji que a gente não desconheça, que a gente desconheça, fica mais fácil de tentar adivinhar o sentido. E uma vez que daí a gente passa a conhecer esse outro kanji desconhecido, ajuda a fixar cada vez mais na memória esse kanji que a gente já estudou. E assim fica mais fácil de aprender cada kanji e além do mais fica bem interessante o estudo. Então muito obrigada pela sua atenção. Se você quiser saber mais detalhes de cada kanji, entre no site tanochikanji.com e saiba todos os detalhes de cada kanji estudado na palavra de hoje. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!